Boa noite, Tudo bem? Fernanda. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Uma grande alegria para a gente. Para quem não sabe, quem está vendo esse vídeo, o Fernando Ricci, ele é mestre em escola austríaca, ele é conselheiro do Instituto Mises Brasil, é um grande estudioso de teoria monetária e é autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. O intuito dessa entrevista é, como a gente tinha comentado com o Fernando e conversado antes, era trazer o mercado financeiro e a escola austríaca e a gente se perguntar como que a gente pode juntar essas duas coisas e como que a escola austríaca pode ajudar a gente a performar bem, a gente a atuar bem no mercado financeiro. Com isso, Fernando, eu deixo aqui para o nosso vice-presidente, o Bruno, começar com a primeira pergunta. Que é justamente o que eu acho que a maioria das pessoas, quando começa a ter contato, entender o que é a escola austríaca, se pergunta. Dá para ficar rico com conhecimentos de escola austríaca? O Mises dizia, bom, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade aqui para fazer essa conversa com vocês. Parabéns pela iniciativa do IB Liberty, acho que é importante a ideia de liberdade estar dentro da faculdade, especialmente olhando a questão do conhecimento científico, do debate científico, acadêmico, é preciso que se traga questionamento, debate aberto de qualquer vertente, acho que esse é o princípio fundamental, e que eu acho que a escola austríaca traz isso muito bem, acho que é algo que ela traz no seu DNA como uma linha de pensamento econômica, é questionar, é debater, é buscar a verdade, não interessa onde vai nos levar a verdade, mas é buscar a verdade científica. Bom, a pergunta se dá para ganhar dinheiro com a escola austríaca, se dá para ficar rico. O Mises dizia que ele falava isso até para a esposa dele, que ele ia falar muito sobre dinheiro durante a vida dele, mas que ele não ia ganhar muito dinheiro. Eu espero que eu espero que eu possa falar sobre dinheiro e ganhar dinheiro também. Mas, mas o fato é que eu acho que os ensinamentos da escola austríaca eles são tão importantes para qualquer profissional, investidor, empresário, empreendedor, que para mim a resposta é sim, é claro. É uma coisa é você ser professor de economia e ser um acadêmico em escola austríaca e se dedicar aos estudos. Aí, sem dúvida, que a vida acadêmica traz menos potenciais, menos oportunidades de ganhar dinheiro, de enriquecer. Mas para quem utiliza os conhecimentos da escola austríaca para investimentos, para gestão de portfólio, para o seu próprio negócio, eu não tenho dúvida que sim, pode ganhar dinheiro. E temos vários casos de gente que ganhou muito dinheiro com a escola austríaca, ou com as ideias da escola austríaca. Certo, Fernando, considerando todo esse movimento do liberalismo recente, mais jovens entrando, né, nessa corrente política, estudando isso, a gente vai chegar a ver nos próximos anos algum fundo de investimento com profissionais de escola austríaca, a gente vai chegar a ver alguma empresa de economista de escola austríaca. Que o senhor acha sobre a respeito disso, assim? Eu acho que já tem, assim, de certo modo, muitos gestores de investimento, profissionais do mercado financeiro, já incorporam muitas das noções da escola austríaca e sem nem saber. Isso eu não tenho a menor dúvida. Especialmente se eles não são formados em economia, porque aqueles que são formados em economia acabam que foram muito contaminados por ideias marxistas, keynesianas, monetaristas, que tem muita coisa boa no monetarismo, tem coisa errada também. Até Keynes tinha coisa interessante que a gente pode aproveitar, mas no todo da obra acho que se equivocou mais do que acertou. Mas então quem é do mercado entende como o mundo funciona, sem dúvida que já incorpora alguma coisa de escola austríaca. Mas sendo bem concreto, hoje no mercado financeiro temos, acho que um dos principais gestores renomados e que utiliza muito das ideias da escola austríaca, especialmente a ideia de ciclo econômico para entender, para fazer a leitura de onde a economia está indo e que fase do ciclo a economia se encontra, é o Florian Bartonek, que é da Constellation. Ele é um cara super capacitado, renomado, de sucesso e utiliza as ideias de escola austríaca para a gestão de fundos dele, inclusive. Certo. Fernando, recentemente nós vimos que o senhor lançou aquele curso Poder dos Ciclos.
e vem fazendo diversos vídeos sobre a questão da economia americana, a própria economia brasileira, os cortes de juros, toda essa questão que está, digamos, aqui no imaginário austríaco aqui no Brasil e começa a ter contato com os economistas aqui que não tivessem contato com a escola austríaca. Uhum. Eu queria saber assim, a gente queria saber como que a gente faz, a melhor forma de a gente entender essa questão dos ciclos, como que a gente faz para usar esses ciclos, essa teoria, para achar os momentos corretos de poder, como o Bruno disse aqui, a pergunta dele, a gente ficar rico e ganhar um bom dinheiro nisso daí. Tem duas formas, assim, de falando bem especificamente de como investir utilizando a teoria dos ciclos. Uma forma, e primeiro, acho que quando a gente fala de investimento e gestão de portfólio, gestores, o meu entendimento do porquê do conhecimento dos ciclos econômicos ser tão importante é que, na minha visão, a teoria dos ciclos ela deveria ser internalizada por qualquer investidor, e é um conhecimento, ou melhor, é uma análise que ela antecede qualquer outra análise de empresa, de setor, se aquela empresa é rentável, o setor dela tem potencial, tem oportunidades ou não. O entendimento do ciclo e para onde está caminhando a economia, ou em que fase do ciclo econômico a economia se encontra, para mim é uma análise macro e que ela antecede a estratégia de investimento. Para mim é o ponto de partida. Então, entendendo isso, primeiro, eu acho que há duas formas de ganhar dinheiro com essa teoria no mercado financeiro. A primeira delas é você entendendo as fases do ciclo, entendendo a dinâmica dos setores da economia, como cada classe de ativo é impactada durante as distintas fases do ciclo. A expansão, a crise, a recessão e a retomada. Resumindo brevemente as 4 fases do ciclo. Entendendo isso, você consegue, de certa forma, até surfar o ciclo, entendendo quais ativos você deve ter exposição no momento certo, se agora é o momento de ter juros, renda fixa, se é commodity, se são empresas cíclicas, enfim. Você consegue, inclusive, surfar o ciclo econômico, entendendo quais ativos são mais impactados em cada momento do ciclo. Essa é a forma, talvez, mais arriscada, mas mais rentável. O risco e retorno sempre anda de mão junto, as duas coisas, mas acho que é a forma mais que pode dar os maiores ganhos. Por que eu digo que é mais arriscada? Porque tem um bom componente de timing. Em ciclo econômico, você não consegue determinar com precisão cirúrgica, agora estamos no fim do ciclo, mês que vem vai começar a cair e eu consigo me posicionar. Isso não é determinável. Então, tem um pouco de ciência aí também, mais arte do que ciência, porque o timing específico você não domina. Você pode medir por vários indicadores, como eu tenho feito agora, e vários outros analistas que seguem nessa linha, nessa abordagem de investimento. Há vários indicadores que indicam esse fim do ciclo de expansão econômico americano e mundial. Muitos indicadores. Então, isso nos sugere que estamos próximos da reversão e saindo e migrando para a saída o ponto de inflexão do ciclo, saindo da fase de expansão e indo talvez para uma crise ou talvez pode ser uma crise mais forte ou não, mas viria uma recessão logo mais adiante. Então, identificar esses pontos de inflexão ou de virada do ciclo, do fim de expansão para a crise e recessão, e depois o da retomada, que seria o ponto de partida de um novo ciclo. Acho que esses são os dois momentos mais importantes de buscar identificar quando a gente analisa o ciclo de uma economia. Então, eu falei da primeira abordagem, você tentar surfar o ciclo nas diversas classes de ativos, e tem um bom componente de timing e de risco nesse caso. A outra abordagem, que é inclusive a que o Florian Bartonek utiliza, pelo que eu sei que ele utiliza lá da Constellation, que é a ideia que funciona da seguinte maneira. Considerando que temos ciclos econômicos, e hoje, da forma como a economia funciona, é quase que inevitável termos ciclos de expansão, auge e recessão, com maior ou menor grau, com uma magnitude mais intensa ou menos intensa, mas os ciclos estão dados, eles vão ocorrer. Então, se essa é a realidade,
como a gente pode se posicionar e construir um portfólio com ativos que, no momento que a economia vá muito bem, não vão surfar a onda de forma tão intensa, vão ser um pouco mais... vão ter um comportamento não tão volátil, não vão oscilar tanto. E da mesma forma, quando a economia entrar na fase da recessão, quando muitos ativos caem, alguns caem fortemente, esses ativos também vão performar de forma mais conservadora e também não vão cair tanto. Essa, inclusive, é a tese a chamada Value Investing, né? Investimento de valor, que busca justamente isso. Assim, o investimento de valor raiz, digamos, é buscar ativos ou empresas defensivas que vão performar bem em qualquer cenário do ciclo. Quando o ciclo a economia estiver expandindo muito, vão ter uma performance razoável, não vão porrar que nem o restante, que nem uma empresa cíclica. E quando a economia estiver na fase de depressão ou contração, elas não vão performar tão mal quanto outras que são muito mais cíclicas. Então, essa é outra forma, é você tentar construir um portfólio que até o Ray Dalio, ele denomina do all-weather portfolio. Então, é o portfólio para qualquer tipo de temporada, qualquer tipo de estação. É verão, outono, primavera, é tempestade, é dia ensolarado, não importa. É um portfólio que vai mais proteger e ter uma rentabilidade razoável do que buscar surfar por completo o ciclo econômico. Certo. Como o senhor mencionou essa questão do value investing, a gente sabe que o Warren Buffett passou a vida inteira dele, como o senhor disse, comprando grandes empresas, boas empresas rentáveis. E hoje a gente, por exemplo, vê empresas chegando na bolsa, essas empresas de tecnologia sendo com PLs altíssimos, com superestimadas, como a gente também viu nos Estados Unidos, como empresas como Netflix, o próprio Uber, a Spotify. Isso seria algum tipo de distorção? Os investidores, por exemplo, procurarem esse tipo de empresa e não empresas boas? Afinal, como o senhor disse como foi dito na palestra lá na O senhor não, conferência. pode ser Fernando, só a senhora é muito velho. Tá bom, justo. Como foi dito na palestra, a gente chega a cansar de receber cupom de desconto de 20, 30 reais todo dia de todas as empresas no O mensagem de Rappi me texto. manda cupom todo santo dia. Pena que não dá para acumular esses cupons, cara. Se acumulasse, eu já tava alguns milhares de reais aí. Aí tem almoço grátis. Exato. Então, esse é um outro indicador, ou mais um sinal, que nos sugere que a gente também está num esgotamento de ciclo econômico, de pico ou topo dos índices de ações, porque a gente vê que os investidores estão sendo pouco cuidadosos com os ativos que eles estão investindo. E essas empresas que vocês citaram, que eu citei na minha palestra, na conferência do Instituto Mises, muitas delas são resultado direto da conjuntura de juros em zero ou próximo de zero, de liquidez abundante, crédito farto, onde o dinheiro parece que é gratuito, o capital parece que é gratuito, e essas empresas conseguem manter modelos de negócios que não são rentáveis, não apenas em regime de competência, contabilmente não dá lucro, mas a própria geração de caixa da empresa é deficitária, às vezes no nível da operação. Então, nem os clientes, nem a receita dos clientes consegue pagar os custos da empresa, e o modelo se sustenta basicamente com emissão de novas ações, então trazendo mais investidores para o negócio, ou então emissão de dívida corporativa, de bonds no mercado, e que o cenário favorece esse comportamento. Então, não apenas a liquidez perpetua esse modelo de negócios, como o índice das ações nos picos máximos, a liquidez abundante, faz também com que os investidores desses ativos sejam menos precavidos, cautelosos e invistam assim de forma quase que eu digo tresloucada, ignorando os riscos do negócio. E para mim é impossível dissociar o modelo que a questão macro, conjuntural macro dos bancos centrais, com essas empresas altamente deficitárias e conseguem se perpetuar e ter valuations nas alturas e segue
emitindo dívida e parece que se mantém viva dessa maneira e o pior, algumas delas sem nem perspectiva de mudar esse modelo, em algum momento ter alguma rentabilidade. Você falou do Buffett, né? O Buffett é um cara que, de certa maneira, ele entende os ciclos, é claro. Acho que ele não tem esse domínio completo de toda a teoria austríaca dos ciclos econômicos, mas ele adota o value investing. Ele é um cara muito precavido e ele também entende que, como a economia tem ciclos, agora a gente está no ponto máximo do ciclo, especialmente pelos índices de ações. Os ativos estão muito caros, ele não consegue encontrar bons ativos para comprar com a margem de segurança que ele sempre defende, né? O margin of safety, que é o desconto do preço da ação para você poder comprar com segurança. E o resultado é que ele está hoje com o maior nível absoluto de caixa, ele tem mais de 120 bilhões de caixa no seu balanço. E por que ele tem isso? Porque as ações estão caras. 2, porque ele sabe que em algum momento vem a correção, os mercados vão acabar corrigindo. E quando o mercado corrige, muitas vezes corrige em demasia e acaba praticando o chamado overshooting, tem uma queda além do que seria o fair value, ou o valor intrínseco, segundo a ótica de value investing, e é nesse momento que o cara que está líquido, o cara que tem caixa, entra comprando e aproveitando oportunidades. Buffett fez isso em vários momentos, fez isso em 2008, e agora está preparadaço para fazer isso, cara. Está com artilharia pesada, marinha, aeronáutica, todo mundo só esperando a coisa cair, que ele vai entrar matando e comprando muitos ativos com muito desconto. Então, é também nesse momento que você consegue aproveitar um ciclo econômico, e o Buffett consegue aproveitar isso de maneira exemplar. Uma pergunta, com o atual crescimento da economia americana, né, que acabou batendo um recorde, né, de 121 meses de crescimento econômico, né, a gente gostaria de saber mais ou menos qual seria o significado, talvez até o impacto na economia americana mais para frente, no futuro, ou até mesmo um futuro recente. Você diz do esgotamento do crescimento ou o quê? Como assim? Que assim, pode ser até mesmo o esgotamento, né, do crescimento, porque como tudo na vida não é um mar de rosas, né? Uma hora acaba. Então, esse realmente bateu o recorde, então 121 meses. O outro recorde era março de 91 a março de 2001, 120 meses, 10 anos de crescimento. E alguns analistas dizem, mas a economia não vai simplesmente parar de crescer porque já cresceu por muito tempo. Com certeza não é esse o fator. E se considerar o total de crescimento que houve nesses últimos 121 meses, foi um crescimento pior do que em outros anos. Então, até a taxa de crescimento do PIB foi pior. Mas apenas a longevidade do ciclo dita o seu fim? Não, claro que não. Mas, de novo, há vários indicadores que sugerem que o ciclo está próximo do seu fim. O que tem de diferente nesse ciclo para outros primeiro, o nível de endividamento total, não apenas do governo, mas dívida corporativa, das famílias, aumentou bastante. E aí, especialmente, é claro, a dívida governamental. Acho que, se eu não me engano, os Estados Unidos, o Tesouro Americano já está agora com 22 ou 23 trilhões de dívida total. Então, realmente, recorde absoluto e segue aumentando, também sem nenhuma perspectiva de reduzir ou até conter. Pelo contrário, os déficits aí do Trump estão rondando 1 trilhão e a perspectiva para que suba até acima de 2 trilhões em alguns anos. Então, essa dívida começa a pesar muito na economia, começa a pesar muito em impedir até um crescimento econômico mais robusto. Porque se o crescimento depende de investimento, que por sua vez depende de poupança, e que por sua vez está sendo sugada pelo Uncle Sam, pelo governo americano, então qualquer poupança que sobre está indo para financiar gasto do governo que, por definição, é improdutivo, contraproducente ou até prejudicial, é um desperdício. Então, é claro que o alto endividamento governamental vai pesar mais no crescimento da economia. E a gente viu isso em várias economias, o Japão é outro exemplo, onde o alto peso da dívida pública está
impedindo a economia de crescer de forma mais robusta e sustentável. E nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa. Já está sendo. É uma diferença entre o que é crescimento de verdade e o que é crescimento na interpretação do mainstream, que seria o aumento de PIB, por exemplo. Pois é, a própria mensuração do PIB, que no fim das contas é a melhor medida que a gente tem para mensurar o nível de produção de uma economia, mas ele não diz tudo, e especialmente a qualidade do PIB, ele também não consegue mensurar. Ou seja, como um dos componentes do PIB é o gasto governamental, que isso deveria ser, pela ótica austríaca, até uma subtração do PIB, não uma adição, porque, na melhor das hipóteses, o gasto governamental tira do João para dar para Pedro, na melhor das hipóteses, então seria zero, mas nem isso ele faz, porque no meio do caminho acaba desperdiçando muitos recursos. Perdido. Então acaba sendo, exatamente, a fundo perdido e é uma subtração ao PIB. Mas a lógica, a contabilidade nacional praticada no mundo inteiro é essa, mas é importante entender, inclusive quando a gente vê o investimento sendo um dos componentes muito forte do PIB, especialmente quando a gente vê isso na China. A China que veio crescendo durante toda a década de 2000 e ainda 2010, de forma muito, muito intensa. O país, acho que as estatísticas eram que a China respondia por metade do crescimento mundial, mas a década passada foi mais ainda. E um grande responsável pelo crescimento chinês, olhando a ótica do PIB, a equação do PIB, era justamente o investimento. E aí, quando a gente vai desdobrando esse investimento, o que a China estava investindo e construindo? Que o investimento é a formação bruta de capital fixo, FBCF, mais estoques. Olhando a formação bruta de capital fixo, a China estava construindo estrada para lugar nenhum, ponte que ligava nada a lugar nenhum, cidades fantasmas, tudo isso conta como investimento, conta como crescimento, mas é desperdício de recurso total. Então, você está desperdiçando, está dilapidando riqueza. Você consome recursos e constrói um ativo que não vai ser usado, que não vai render fluxo de caixa para ninguém. Mas o PIB não consegue capturar isso. Então, é muito importante entender como o PIB funciona para saber as suas deficiências e conseguir entender o que ele está mensurando de fato e o que ele está deixando de fora. Certo. Fernando, colocando um pouco o contexto aqui do nosso Brasil. Como você disse, a questão da China, aqui no Brasil a gente parece ao contrário, né? A gente consome muito, investe pouco, e a gente sabe muito bem que os austríacos colocam ali investimento como rei ali, né? Digamos assim, né? Que até aquelas brincadeiras. Nessa nova economia brasileira, a gente vai conseguir ver, por exemplo, um predomínio de poupança, um crescimento de poupança e investimento, e talvez uma mudança aí digamos, nessa matriz, e portanto ali, de fato, a gente tendo um crescimento mais sustentável, como o Bruno disse aqui, como o Soto, como sabemos que fez o curso com ele, o Jesus Duarte de Soto, alongando a estrutura produtiva. Será que com isso a gente vai ter de fato um crescimento, não um voo de galinha mais? Então, até comparando com China, o governo brasileiro, em termos percentuais do PIB, confesso que eu não estou com os números agora, mas eu acho que proporcionalmente gasta mais que o chinês. Mas a questão é que o nosso gasto governamental aqui é basicamente para funcionalismo público. Se fosse, pelo menos no caso da China, até seria menos pior se a gente construísse estradas e tivéssemos ótimas estradas, aeroportos, etc. Acho que seria menos pior do que simplesmente estar aí sustentando o burocrata político com o nível de esbanjação que tem lá essa esbórnia fiscal que nós temos em Brasília. Então, o nosso gasto público ele é muito mais para o custeio da máquina do que qualquer investimento. Na China tem menos isso, em outros países também. Mas, no caso brasileiro, eu acho que nós nunca tivemos tão perto de ter uma mudança estrutural na nossa economia, que ela começa, inevitavelmente, necessariamente, pela redução do Estado, pela diminuição do gasto público, pela solvência da Previdência, que é o maior
esquema de pirâmide, é impressionante, é invertido ainda, porque o Robin Hood às avessas, é o pobre pagando para sustentar o rico, né? E ele acaba tendo cada vez menos, se aposenta e não tem um salário que não tem condição de fornecer nenhum tipo de sustento digno. Então essa é uma questão importante que, ao que tudo indica, está sendo resolvida em parte, não no todo, a questão da capitalização que não foi adiante, mas enfim, a gente nunca teve tão perto de ter realmente uma mudança de direção que vai levar, ou que pode levar a economia num caminho de crescimento sustentável, que passa pela redução do Estado, pela privatização ou desestatização, tirar o Estado e deixar o mercado funcionar de vários setores, a todas as concessões de infraestrutura que estão ocorrendo, tirar o Estado da atuação de outros setores também, né? Quando a gente vê Correios, aeroportos ainda não saíram, tem alguma coisa, enfim, são tantos setores que o Brasil atua, é impressionante como agora o BNDES tem a carteira dele de ações, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento, virou um hedge fund, e tem carteira de ações que acho que era, não sei se era 50 bilhões ou 100 bilhões de ações, só sei que era um negócio absurdo para um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas, enfim, então, eu acho que o governo, olhando pela equipe econômica, tem um diagnóstico muito bem acertado e sabe o que precisa ser feito. A redução do Estado, desinvestimento, desestatização, retornar os recursos à iniciativa privada e liberalizar os setores. Muitas vezes, acaba que, às vezes, até keynesianos ou mais esquerdistas dizem que isso é privataria, está simplesmente mudando, o monopólio estatal para o monopólio privado. E muitas vezes acontece exatamente isso, porque uma privatização acaba simplesmente fazendo essa alegação. Muda o monopólio estatal e vai para mãos privadas. E não deixa o mercado ter uma concorrência realmente livre, onde qualquer entrante pode começar a operar e oferecer soluções alternativas. Isso não acontece. Quando o FHC fez o Fernando Henrique Cardoso fez as várias privatizações durante os seus governos, eu diria que foi muita privatização com pudor, assim, porque se criou aquelas agências reguladoras que, de fato, impedem que haja uma concorrência real, acaba blindando o mercado de concorrência, em vez de proteger o consumidor, protege o incumbente. Então, o que a gente precisa não é apenas privatizar, é privatizar e liberalizar o setor. Se o cara quiser operar no setor, que opere. Ele vai perdurar no mercado se ele conseguir fornecer um melhor serviço e atender as demandas do consumidor. É isso que muitos, às vezes até economistas não entendem. Cara, numa economia de mercado real, quem dita as regras é o consumidor. Se a empresa, se o empresário não servir ao consumidor, aquele empresário não vai conseguir perdurar. No ambiente de real livre concorrência, a única maneira que tem de crescer e manter a riqueza é servindo ao consumidor. Não há outra forma. E, Fernando, falando desse crescimento real, qual é a função, qual pode ser a função do Bitcoin para mudar essa maneira com que a economia funciona, que hoje em dia não é saudável devido ao monopólio da moeda? E por que existe um ceticismo tão grande do mercado financeiro em relação às criptomoedas? Tem a questão da volatilidade, mas e todo o resto, não é? Por que não é considerado? Então, para mim, o Bitcoin foi uma grata surpresa que eu descobri em 2013, de verdade, quando passei a estudar e entender. E para mim foi a segunda pílula vermelha da Matrix que eu tomei. A primeira foi o livro do Rothbard, o que o governo fez com o nosso dinheiro. E a segunda foi entender o Bitcoin. Realmente foi ali um ponto de inflexão intelectual meu. E por que eu digo isso? Porque eu não sei se eu fiz um vídeo sobre isso. Acho que eu fiz um vídeo até sobre isso. Eu faço os vídeos até esqueço depois do que eu falei. Tem que ver os vídeos de novo. Mas eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, onde eu falo que... Acho que foi a Libra e o Bitcoin. Acho que foi um vídeo recente. Que, para mim, o grande mérito do Bitcoin, e por isso eu já o considero um grande sucesso,
foi ter reintroduzido a ideia de concorrência monetária, de liberdade de produzir moeda, liberdade de escolher moeda, que praticamente estava esquecido. Pela via acadêmica, pela ciência econômica, praticamente nenhuma escola de pensamento econômico, à exceção dos austríacos, sequer advoga ou concebe a possibilidade de a moeda hoje ser provida pela livre iniciativa, pelo setor privado. Não, a moeda é uma criatura estatal, somente o Estado pode produzi-la e nós somos obrigados a usar a moeda do Estado. Via de regra, esse é o entendimento sobre as questões monetárias em todas as escolas de pensamento econômico, todas as faculdades e as linhas de pensamento econômico. E o Bitcoin trouxe de novo essa ideia à tona porque ele forçou essa ideia. Não é porque ele pediu licença, eu estou pensando em fazer isso. Não, o Bitcoin está aí, ele existe, é uma alternativa real. Sim, tem a questão de volatilidade, mas isso, assim, no todo, quando a gente olha a questão, a conjuntura política, o estado de coisas hoje que a gente vê, inclusive a questão geopolítica mundial, o Bitcoin já é uma alternativa em várias instâncias, em vários casos de usos reais. E essa ideia de concorrência de moeda, acho que o último economista, não que eu digo de relevância, mas que era percebido como relevante pelos seus pares e pela academia, foi o Friedrich Hayek. Ele dizia, isso foi em 76, quando ele escreveu o livro dele, A Desestatização do Dinheiro, que ele tinha praticamente, foi um livro que ele disse, eu joguei a toalha, desisti de tentar reformar esse sistema apelando para os governos que eles precisam me escutar e ter uma moeda lastreada em ouro, precisa ter um padrão metálico, essa loucura de ficar imprimindo dinheiro sem nenhuma âncora de valor, sem nada, com total discricionariedade, isso não pode mais. Mas eu sei que eu não tenho mais como convencer governos, acho que isso não vai acontecer. Talvez a única maneira seja advogar realmente a completa e restrita liberdade de produção de moeda. Acho que é isso. É concorrência de moeda, é desestatizar o dinheiro. E foi isso que ele promulgou no livro dele, A Desestatização do Dinheiro, que foi em 76. E lá no fim do livro, ou no meio do livro, ele fala exatamente isso. Olha, nós não teremos, não conseguimos, nós como sociedade, enquanto sociedade, não teremos mais uma moeda decente enquanto não acabar o monopólio de moeda do Estado. Só teremos moeda decente quando a livre iniciativa puder realmente nos prover uma moeda melhor. E essa foi a ideia seminal dele, mas que praticamente foi esquecida por os outros economistas. Friedman não advogava isso, e como nenhum outro hoje, na atualidade, advoga. E o Bitcoin trouxe esse debate de volta. Ele finalmente conseguiu trazer de volta esse debate, que é essencial, não debater. Hoje, se a gente pensar, será que o Estado precisa prover linhas telefônicas? Ninguém pensaria que sim. É completamente ultrapassado esse debate. Mas o Estado precisa prover petróleo? No Brasil ainda tem os dinossauros que acham que sim. No restante do mundo, ninguém acha que precisa prover petróleo. Mas o dinheiro, aí são outros 500. O dinheiro, sim, precisa ser, é um bem público e que precisa ser gerido pelo Estado. Balela, como qualquer outro produto, como qualquer outra mercadoria, que sim é essencial, mas ela só será tão boa quanto ela for livre, quando ela puder ser realmente produzida de forma concorrencial e não de forma monopolística, em que os cidadãos são obrigados a usar. E esse é outro ponto. Se a moeda é tão boa, deixa todo mundo ser livre para escolher aquela que bem quiser. Se o real ou dólar é tão bom, por que precisa de lei de curso forçado? Os indivíduos, os cidadãos, os pagadores de impostos, serão inteligentes o suficientes para saber distinguir a moeda ruim da moeda má. Então, da moeda boa. Se a moeda for ruim, não vai escolher. Se a moeda for boa, vai escolher. Então, vamos para a concorrência, governos e bancos centrais. E essa é a ideia fundamental que o Bitcoin trouxe, que apenas por isso, para mim, ele já é um grande sucesso. E hoje, o que a gente tem visto, né, quando eu comecei a estudar o Bitcoin, em 2013, escrevi vários artigos, depois escrevi o livro, segui escrevendo num blog no portal Infomoney, chamado Moeda na Era Digital. Depois comecei o canal no YouTube em 2017. E uma das minhas teses era de que um dos grandes responsáveis, ou talvez o principal combustível para o crescimento e adoção e popularização do Bitcoin seria justamente as medidas dos bancos centrais e dos governos.
De que forma? Desvalorizando moeda e inflacionando. Foi exatamente o que fizeram de 2009 para agora e que agora parece que vão fazer de novo, reiniciar uma rodada de quantitative easing, afrouxamento monetário. Então, esse é o primeiro ponto, desvalorizar a moeda. E o segundo ponto é tolir a liberdade das pessoas de várias formas, seja pelo sistema bancário, impedindo as pessoas de ter acesso à conta bancária, seja tentando impedir as pessoas de usar o dinheiro em espécie, com leis do máximo que pode ser adquirido com papel moeda, ou então, no caso, agora que vai começar com as taxas de juros negativas, lá fora alguns bancos comerciais vão começar a repassar esse custo de taxa de juros para os seus clientes. Então, tudo isso acaba conspirando para que a única alternativa hoje no mundo acaba sendo o Bitcoin, apesar da sua volatilidade. Vejam que negócio louco. Assim. Então, todas essas medidas, as políticas dos bancos centrais, dos governos, no sentido de desvalorizar o dinheiro e de tentar, inclusive, não apenas desvalorizar a moeda, mas também impedir os indivíduos de se protegerem disso, tudo isso acaba levando ao Bitcoin, conspira em favor do Bitcoin. Por isso que eu digo que são os próprios bancos centrais e governos os principais responsáveis por elevar o Bitcoin ao estrelato. E justamente sobre essa questão do juro, agora a gente já está começando a ver um certo derretimento do mercado, o negócio está começando a fechar, muita gente está começando a ficar com medo e a gente consegue ver a China e os Estados Unidos ameaçando entrar numa guerra cambial e muita gente teme que isso possa acelerar o que a escola austríaca já prevê como sendo o possível fundo do poço da economia mundial para os próximos anos, o fim do ciclo. E você acha que para a gente ter realmente uma adoção do Bitcoin ou de alguma outra criptomoeda para tornar o nosso crescimento sustentável, você acha que para isso acontecer a gente precisa chegar no fundo do poço? E quanto tempo isso poderia demorar, na sua opinião? Pergunta complexa essa, né? Futurologia vou ter que fazer aqui. Primeiro, sobre o Bitcoin em si, assim, ele ser adotado como moeda corrente, seu padrão monetário mundial, em teoria, isso é claro que é possível, mas as probabilidades disso se materializar hoje são ínfimas, talvez desprezíveis, hoje. Mas, em teoria, é possível. Acho que a gente ainda está distante de algo dessa magnitude ocorrer. Talvez voltar a um padrão monetário baseado em ouro, acho que isso é mais factível do que voltar ao Bitcoin, em termos de probabilidade. Mas, de novo, são cenários que é difícil a gente conseguir traçar. Quando a gente vai chegar ao fundo do poço, também é difícil saber as questões de timing. O que eu digo até que às vezes perguntam qual é a sua previsão com relação ao dólar. Você acha que o dólar vai colapsar nessa década, vai deixar de ser moeda mundial? Quem entrou na escola austríaca quando eu entrei, que foi lá em 2008, por aí, eu tenho uma coleção de livros dizendo o colapso do dólar, a queda do dólar, o fim do dólar, a morte do dólar. Assim, o que não falta é livro prognosticando o fim da moeda americana. E ela ainda está aí. E sem dúvida que é um grande feito da história econômica ter uma moeda como o dólar que não é conversível em nada. Para mim isso realmente é um grande feito, mas essa é a realidade, não podemos negá-la. E o que eu digo é que a minha previsão de sobrevida para o dólar é normalmente maior do que a média do que diriam os austríacos e menor do que a média do que diriam os keynesianos ou monetaristas. Então, eu estou no meio do caminho. Não vai durar para sempre, mas talvez dure mais anos do que os austríacos gostariam de reconhecer. E esse timing, eu não sei dizer, realmente não sei. Eu só sei que os desequilíbrios são cada vez maiores, eles vão sendo intensificados, não são corrigidos, outros vão sendo gestados, e isso em algum momento
estoura, causa uma recessão, uma crise forte, uma correção nos ativos, e acho que isso é um pouco inevitável. E é tudo que os bancos centrais querem evitar, mas tudo que eles fazem acaba indo no sentido de tornar o problema ainda maior. Só postergar. Só postergar. O caso da China é engraçado, agora a gente viu, você falou em guerra cambial, né? Trump e o governo americano denominando a China como um manipulador da moeda, currency manipulator. Ora, isso é retórica pura. Todos os bancos centrais são currency manipulator por definição. Dizer que um é mais que o outro é uma grande jogada geopolítica, mas que em essência não muda nada. Todos são currency manipulator por definição. Agora, o caso da China agora é interessante porque o Trump e a imprensa especializada também, eles não se deram conta que é justamente o contrário. A China manipula a moeda para tentar manter abaixo de 7, e não o contrário. Ela teve que deixar a moeda depreciar porque ela tinha que depreciar. Dada toda a inflação que está havendo na China, dada toda a criação de liquidez, o tamanho dos ativos bancários na China é um negócio estarrecedor, e agora que começou a inverter também o saldo em conta corrente, que se já não ficou deficitário, está próximo de ficar deficitário, então a China vai começar a precisar, vai fluir capital para fora das fronteiras. Então tudo isso acaba pressionando a moeda da China, e ela precisa desvalorizar, não tem outra forma. Então ela, na verdade, ela está fazendo todo o possível para não desvalorizar. E o Trump acha que é o contrário, que ela está manipulando no sentido de desvalorizar. Ao contrário, a manipulação é no sentido de não deixar desvalorizar. Então, final. Fazer a nossa pergunta final aqui, Fernando, para a gente ir fechando aqui. Nessa sexta-feira, um conhecido do senhor, Adolfo Sachida, da Secretaria de Economia, vai visitar aqui o IBMEC. Né? O senhor tem alguma pergunta que o senhor faria se o encontrasse? Olha, o Saxida, eu conheci ele num seminário em Brasília. Não foi era um seminário, uma audiência pública, era um seminário intitulado para avaliar as políticas de incentivo ao consumo do governo. Isso foi em 2012, eu acho, 2012 ou 2013. E o Saxida, que não é um economista da escola austríaca, mas acho que ele incorpora muito dos conceitos e entende muito, muito bem. Ele é um dos poucos economistas que dizia, olha, tudo isso que está sendo feito, a gente vai pagar essa conta. Esse consumo artificial sendo fomentado das famílias, das empresas, a gente vai pagar essa conta. Provavelmente vai ser em 2015, que é o ano depois da reeleição, essa conta vai chegar. Anotem aí. E óbvio que ele não era, ninguém dava muita atenção para ele, mas ele disse isso claramente, ele acertou, inclusive o timing perfeito foi em 2015, que a conta começou a chegar. Então, acho que o Saxida, ele acho que está também com um diagnóstico muito correto da situação econômica. E eu lembro que eu fiz um vídeo com ele me entrevistando para falar sobre o Bitcoin em 2014, eu acho, ou 2015. E, enfim, acho que eu diria mais para mandar um abraço para ele e desejar boa sorte e seguir com esse ímpeto, motivação, porque ele e a equipe econômica lá certamente estão fazendo a coisa certa para o futuro do país e não para o futuro do governo que está em questão. Mandaremos. Fernando, na verdade, faltou uma pergunta, a gente se enganou, que é, na verdade, uma das mais relevantes, porque você como sendo considerado um dos gurus do mercado de criptomoedas no Brasil... Não fala isso, cara. Eu tenho quando fala assim, a maior autoridade do Bitcoin, o papa do Bitcoin, mas... o guru, o rei... Mas respeito... Esse é um mercado que, uma figura para mim, não respeitável, no existe mínimo. especialista. Eu sou um grande curioso, aluno dedicado e que sigo aprendendo bastante. Enfim, existe alguma expectativa, alguma tendência da tecnologia da blockchain ser utilizada no mercado financeiro? Por exemplo, não sei, um ativo, uma ação, na verdade, em vez de ser o que
como chamam de paper, virar um contrato, talvez Ethereum, Sim. não sei, algo do gênero? Eu acho que existe esse potencial, mas ele ainda é embrionário. E por conta do estado atual do mercado financeiro, com todas as regras de conheça o seu cliente, né, o KYC, Know Your Customer, PLD, prevenção da lavagem de dinheiro, e toda a falta de privacidade e a necessidade por regulação de coletar e armazenar diversos dados dos clientes, eu vejo que essa possibilidade da tecnologia, que é real, talvez não possa ser aproveitada na sua plenitude por conta das regras atuais que a gente tem hoje. E talvez o que acabe acontecendo é as tecnologias existentes, as casas de registro, as entidades de compensação, liquidação e custódia, isso possa talvez incorporar algum dos elementos do blockchain, como registro compartilhado, distribuído, mas não todos eles. Todos eles eu acho que cada vez, me parece, cada vez mais difícil, pelo menos como hoje a coisa está funcionando. Porque não nos esqueçamos que o Bitcoin, por definição, é um ativo ao portador, perdeu, danou-se. A rede, qualquer um pode acessar, qualquer um pode usar, não precisa dizer qual é o CPF, não precisa dizer qual é o endereço, comprovante de residência, de renda, etc. Basta usar e pronto. Esses atributos, hoje no mercado financeiro tradicional, são quase inadmissíveis. Então, hoje não existe mais ativo ao portador há muitos anos. Título ao portador, dívida ao portador, como até existia algum tempo atrás. Então, a tecnologia pode sim ajudar, mas talvez em alguns aspectos e trazendo apenas algumas partes da tecnologia, não o todo dela, pelo menos não hoje como o mercado financeiro está estabelecido. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Fernando, a gente agradece muito, assim, enormemente mesmo essa entrevista, a gente fica muito, muito feliz ter tudo isso que a gente aprendeu aqui, cada um que a gente aprendeu, que a gente vai poder passar para o pessoal também. Então é uma grande alegria mesmo. Lisonjeados, de verdade. Obrigado aí pela oportunidade, que bom que vocês gostaram. E uma coisa, Fernando, eu digo, não sei se você lembra daquele debate que você teria com o economista do Banco Mundial, o Munhoz, que eu havia mencionado. Sim. Nós estamos vendo isso para esse semestre e aí, quando ele vier de Brasília para cá e houver também um furo na sua agenda, a gente trata de combinar isso e combinar esse debate aí sobre o sistema financeiro e esse equilíbrio aí que nós tanto comentamos aqui. Vamos embora. Muito obrigado, viu, Fernando? Valeu, obrigado aí. Boa noite aí. Boa noite. Bom trabalho aí no IB Liberty. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.